Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história. Nossa reflexão bíblica hoje é a respeito da igreja de Éfeso. Isso mesmo, a igreja desapercebida. Esta igreja foi fundada por um dos apóstolos mais renomados da história da igreja. Ela foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Isso mesmo, aproximadamente no ano 52, Paulo esteve naquela cidade de Éfeso pregando o evangelho. A Bíblia vai dizer em Atos, capítulo 19, versículo de número 11, que muitos sinais foram feitos pelas mãos de Paulo naquela cidade e muitas pessoas se converteram. Os anos se passaram e esta igreja foi crescendo, foi tomando corpo, esta igreja foi se destacando naquela grande cidade de Éfeso, uma cidade portuária. A igreja cresceu tanto a ponto de ameaçar a religião idólatra da deusa Diana. Havia um templo naquela cidade de Éfeso que era uma das 7 maravilhas do mundo, e esse templo era o templo da deusa Diana, e ali eles faziam estátuas daquela deusa para vender, e o comércio era muito grande, mas a igreja ela cresceu tanto a ponto de ameaçar esse comércio e ela ser perseguida por essas pessoas que ganhavam dinheiro fazendo imagem da deusa Diana. Esta igreja ela foi uma igreja privilegiada, queridos, porque se não bastasse ser fundada pelo apóstolo Paulo, teve muitos outros pregadores que eram discípulos de Paulo: Áquila, Apolo, Priscila. O filho na fé do apóstolo Paulo, Timóteo, foi pastor desta igreja. E depois de muitos anos, aproximadamente 40 anos, também foi pastor e apóstolo daquela igreja, o apóstolo João. Olha que igreja privilegiada. Quantas pessoas, que são referências, que foi referências no evangelho, passaram por esta igreja. Mas no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7, nós vemos uma carta que Jesus manda João escrever agora, endereçada a esta igreja. E Jesus no versículo 2 diz: conheço as suas obras. E Jesus começa a destacar 6 características excepcionais, maravilhosas daquela igreja. Eles faziam obras com dedicação, eles eram perseverantes, sofreram ataques pelo nome de Jesus, mas não desanimaram. Se não bastasse isso, era uma igreja zelosa, uma igreja que não aceitava o pecado no meio da igreja. Eles tratavam os pecadores, pregavam contra o pecado, mas não era de forma alguma conivente com o pecado. Havia também naquela época falsos apóstolos que chegaram à igreja de Éfeso, e essa igreja começou a analisar a vida e o ensino desses apóstolos e perceberam também que eram falsos apóstolos e expulsaram esses homens, esses falsos ensinadores, da porta para fora daquela igreja. Também, queridos, havia na igreja um grupo que chamava Nicolaítas. E a Bíblia vai dizer que Jesus odiava as obras deste grupo que estava dentro da igreja. E a igreja de Éfeso também combateu fortemente contra os nicolaítas. Os nicolaítas eram pessoas dentro da igreja que queriam perverter, que queriam mudar o ensino do evangelho. Eles diziam que poderiam viver o evangelho e poderiam ao mesmo tempo viver os prazeres carnais, os prazeres mundanos. Eles queriam dizer que não tem problema nenhum, eu vou dar uma idinha ali e vou curtir um pouquinho os prazeres da carne, aquelas coisas que são contrárias à vontade de Deus, mas não tem problema, depois eu volto para o culto, peço perdão e está tudo certo. Mas a igreja de Éfeso combateu fortemente esse grupo chamado Nicolaítas. Mas nós vamos ver também no versículo de número 4 do capítulo 2 de Apocalipse que Jesus ele tinha uma reivindicação, ele tinha uma queixa contra essa igreja muito séria. Jesus disse: tenho contra ti que deixastes ou abandonastes o primeiro amor. Então, queridos, perceba, essa igreja de Éfeso era uma igreja privilegiada porque teve 3
dos maiores pregadores da época, Paulo, Timóteo e João. Se não bastasse isso, era uma igreja que não só recebeu esses apóstolos, mas também absorveu o ensino deles, a ponto de ser uma igreja que praticava boas obras, a ponto de ser uma igreja zelosa, a ponto de ser uma igreja que odiava o pecado e as obras da carne. Eles eram uma igreja que hoje nós podemos dizer que nós precisamos muito de aprender com eles, né? Quantos de nós têm ficado como os nicolaítas, com um pé na igreja e um pé no mundo? Quantas igrejas têm aceitado o pecado até mesmo em cima dos altares? Quantas igrejas têm deixado de praticar boas obras? Mas esta igreja de Éfeso não. Eles praticavam as boas obras e muitas outras coisas. Mas eles se desaperceberam, queridos. Eles foram uma igreja, infelizmente, desapercebida. Mas o que é bacana é que o Senhor Jesus, ele sempre nos alerta através dos seus servos, dos pastores, através da sua palavra e do Espírito Santo. E Jesus vem trazer um alinhamento para eles. Jesus diz, olha, lembra-te de onde caístes, arrependa-te e volta às primeiras obras. Perceba, queridos, que não dá para servir a Jesus de qualquer maneira. Nós olhamos para a aparência, mas Jesus não, ele sonda os nossos corações. E ele está procurando verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores são pessoas que queimam de amor por Jesus, que queimam de amor pela sua presença. São pessoas que têm tempo de intimidade, de oração, de comunhão com ele. Queridos, o verdadeiro adorador é aquele que renuncia aos prazeres para agradar o amado da sua alma, que é Jesus. Ele faz uma advertência. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Perceba que ele, apesar dessa igreja ser uma igreja de muitas boas obras, Jesus, ele não aceita obras apenas religiosas. Jesus, ele não aceita obras que seja desassociada do amor ardente por ele. Não adianta nós fazermos obras, não adianta nós estarmos na igreja, não adianta nós cantarmos, se nós não formos apaixonados por Jesus, se nós não amarmos Jesus a ponto de sacrificar a nossa vida por ele, de abrir mão de algumas coisas por ele, se nós não amarmos Jesus a ponto de termos um tempo reservado para estar com ele todos os dias, para arder de paixão, para amá-lo na intimidade, queridos, não adianta ter boas obras. Pastor, então eu não posso fazer boas obras? Nós, a igreja, devemos fazer boas obras. Nós fomos chamados para fazer boas obras, mas essas obras têm que estar vinculadas, têm que estar ligadas com um coração apaixonado e ardente por Jesus. Pastor, mas eu nunca senti este primeiro amor, eu nunca senti este amor. Então você precisa se converter. Você talvez está na igreja, mas não é convertido, você é apenas convencido. E como que faz para se converter? Você precisa orar até você ser constrangido pelo Espírito Santo. Você precisa orar até você mudar o seu coração e você ter disposição para servir a Deus de fato e de verdade. Se você ainda não se encontrou com Jesus, se você ainda não se converteu, se você perceber que é apenas alguém convencido, comece a orar. Jesus, converte a minha vida. Jesus, converte o meu coração. Se você já teve esse encontro com Jesus, se você já viveu este primeiro amor, mas por acaso você se desapercebeu como a igreja de Éfeso e abandonou o primeiro amor, ou seja, deixou esfriar o primeiro amor, queridos, você precisa de perceber, de observar aonde você caiu, quando você começou a esfriar, arrepender e voltar às primeiras obras, obras que são ligadas com o amor por Jesus. Nós estamos aprendendo com Éfeso, com a igreja de Éfeso, que ainda que nós tenhamos bons líderes, ainda que nós tenhamos boas obras, queridos, se nós não tivermos um amor ardente por Jesus, nada disso nos adianta. Que o Espírito Santo possa nos ajudar, que nós possamos ser constrangidos por esse amor, que nós possamos desejar este amor, que com certeza ele produzirá frutos na nossa vida e que nós venhamos a glorificar a Jesus como verdadeiros adoradores. Eu profetizo que você será renovado, eu profetizo que você será constrangido por esta mensagem, porque nós precisamos viver
genuinamente um relacionamento com Deus. Nós somos a igreja da nossa geração. Paulo já passou, Pedro já passou, João já passou, Timóteo já passou. Agora é a nossa vez de amarmos Jesus e de fazermos a diferença no mundo em que vivemos. Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima reflexão.